Hoje, com a tecnologia, com as facilidades que existem, como é que as pessoas podem ter uma dificuldade maior de comunicação? É meio louco se a gente parar para analisar. Sim, por esse... É quase um paradigma. É um paradigma, por esse aspecto. Sim. O que você considera que são os principais desafios, assim, hoje, da galera mais jovem, nessa dificuldade de inteligência social? O que poderia potencializar que a tecnologia acabou sendo um entrave também, eu vejo dessa forma, ou não necessariamente. O que você observou nesse público que você começou a atender ali, 2018, 2019? Sim. Cara, na verdade, assim, olhando pra toda a trajetória, e aí anos depois, tendo atendido personalidades gigantes, tendo atendido celebridades, tendo atendido empresários e tal, eu percebo que, de maneira geral, não são problemas tão diferentes assim. Tem um padrão, né? Existem padrões ali comportamentais, existem coisas que, de maneira geral, nenhuma dessas pessoas entendeu e que precisa entender. E o principal ponto, na minha visão, assim, que engloba tudo isso é, de fato, por que eu devo investir nesse estudo de inteligência social? Uma das coisas que mais me incomodava quando eu comecei a criar esse conteúdo, e que depois eu fui entender o porquê disso, assim, era a questão egóica do homem, de falar assim, cara, eu não vou aprender sobre, tipo, paquera e coisa assim com um moleque desse aqui, tá? Isso não faz o menor sentido e tal. Então, por exemplo, cara, se teu carro quebra, tu não vai se meter a abrir o capô e passar o dia inteiro tentando mexer ali pra ver o que acontece. E também não tô preocupado com a idade do mecânico. E não tá preocupado nem com a formação, nem se esse cara fez faculdade. Perfeito. Ponto. Você vai chegar lá, vai dar uma olhada tal, e vai botar teu carro lá em um abraço, principalmente se você foi indicado, né? Então, existem coisas assim que a gente entende naturalmente que a gente tem que investir pra ter aquele problema resolvido ou se prestar a estudar isso de uma determinada maneira. Mas esse problema social, pelo ser humano ser sociável e por desde muito cedo ele praticar e ele treinar isso, ele acredita que ele não precisa aprender isso com alguém. E aí que tá o grande problema. Porque, por exemplo, qual é um dos seres mais sociáveis, mais carismáticos que existe? Talvez o ser mais carismático que existe de todos. Qual é? É o bebê. O bebê é aquele ser que, se ele te olha, você reage e olha instantaneamente de volta pra ele e fica olhando. Se ele sorri, você dá uma gargalhada. Se ele te aponta, você ganha seu dia. Ele tem essa capacidade, então, a capacidade que ele tem de causar emoções em você, de fazer com que você reaja a ele, é gigante. O bebê, ele tá constantemente praticando. Ele tá o tempo todo treinando, ele tá o tempo todo tentando falar, o tempo todo tentando se movimentar melhor, ele tá em constante desenvolvimento social e ele não tá nem aí se ele errar. Aliás, ele caga e anda pra opinião das pessoas de verdade. Sim. Ele não tem nenhum problema de fazer um cocôzinho na frente de todo mundo se ele precisar, porque ele entende que tá tudo bem. Agora, o ser humano, conforme ele vai tendo essa talha social, conforme ele vai tomando pancadas e passando por traumas, e passando por cala a boca, passando por não chora, passando por ninguém quer saber sua opinião, então ele vai deixando de ser social, então, ele vai vai restringindo a habilidade social que, se a gente parar pra analisar, o cara genuinamente já tem. Já tem de uma certa maneira. Lembra que eu falei que eu não era uma criança tímida, mas eu fui me tornando, conforme eu perdi contato social, eu perdi essa calibragem social. Por que uma mulher muito bonita, ela tem muita calibragem social, ela tem muita perspicácia? Porque ela já passou por muitas interações, cara. Porque se ela ficar parada ali, numa balada, ela vai ser 10, 15 vezes ela abordada. Calada se comunica, né, Gustavo? Exato. E o cara ali quieto na dele, ele é capaz de entrar e sair, ficar uma noite inteira ali, cara, com um copinho de cerveja na mão, entrar mudo, sair calado, não aprender nada, não interagir com ninguém. Agora, você não vai ver isso acontecer com uma mulher bonita, por exemplo. Por quê? Porque ela chama muita atenção. Então as pessoas vão até ela. E esse ir até ela cria calibragem social. Então o que me fez me tornar um especialista nisso? Milhares e milhares de horas debaixo do meu cinto de interação social. Quando eu percebi que eu tinha, naquele momento, que sair quinta, sexta, sábado, domingo pra praticar interação social a todo momento, eu me tornei mais sociável do que uma mulher muito bonita, entende? Então isso é o que? É prática. Isso por exemplo, o conceito do outlier. Você ter ali as 10 mil horas e tal, pra você chegar a numa maestria. O ser humano aprende por repetição. Entende? Então assim, o grande problema é a pessoa não perceber que ela precisa estudar isso. Ela achar que a comunicação dela tá boa o suficiente. Ela achar que o relacionamento dela, seja o casamento, seja a maneira como ela trata o empregado, seja a forma como ela se relaciona com o cliente, tá bom assim. Ela entender que ela precisa estudar persuasão, que existem maneiras de convencer uma pessoa mais rápido, né? Convencer, eu digo no sentido de convencer, vencer com. Não tô dizendo no sentido de manipulação, tô dizendo no sentido de persuasão. Eu ia fazer essa colocação agora. Tá.
para as pessoas entenderem que a gente não está colocando a mulher como um objeto a ser conquistado, e nós estamos falando, sobretudo, de uma competência e de uma habilidade de comunicação. E aí, gostou do vídeo? Então deixa um like e se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, porque cada vez mais eu tô trazendo esses cortes especiais dos podcasts que eu tô participando e você vai curtir muito. Tamo junto!